Olá pessoal, boa noite a todos vocês que estão chegando aí agora para nosso bate-papo, para nossa reflexão dessa noite. Bom, como já tenho dito a vocês anteriormente, este nosso encontro aqui das terças-feiras à noite é um complemento das nossas aulas na EBD. Então, nós temos nossas aulas na Igreja Presbiteriana Central, todo domingo às 18 horas, e nem sempre o tempo é suficiente para nós discutirmos todos os assuntos, né, que a gente propõe. Então, nós abrimos esse canal, que é essa chance, essa oportunidade da gente conversar um pouco mais de perto sobre os assuntos que foram tratados na nossa EBD. Bem-vindo ao nosso pastor Herbert, a Adriana, nossa irmã Rebeca e os demais que vão chegando para esse encontro interativo. Obviamente que muitas pessoas que nos acompanham aqui às terças-feiras, às vezes ficam alheio ao assunto por não estar participando da nossa EBD. E eu peço desculpas a vocês, porque pode ser que você fique um pouco voando no assunto, na é verdade? Mas é fácil, uma linguagem fácil, simples de entender, eu acredito que todos vocês vão compreender. Boa noite, pastor Herbert, Michele, seja bem-vindo, Deus abençoe a todos vocês. Então, será fácil de entender e de compreender os assuntos aqui expostos, né? Bom, nós temos conversado na nossa EBD, aos domingos, sobre quem é Deus. Esse tem sido o nosso tema, tem sido a nossa discussão, já falamos um pouquinho sobre isso, já temos alguns vídeos gravados sobre aulas anteriores e nós queremos continuar falando sobre esse assunto aqui. Então, eu quero deixar você à vontade para você acompanhar comigo aqui a minha reflexão e também para que você faça a sua pergunta, faça a sua interação, a sua colocação. É óbvio que todos aqui têm a oportunidade de expor o seu pensamento, a sua ideia, mas naturalmente o que a gente vai expor aqui é a leitura feita da Escritura pela nossa comunidade, aquilo que nós estamos entendendo de aprofundamento do Evangelho. Então, se você quer aprofundar, se você quer conhecer um pouco mais, se você quer sair da superficialidade, né? Enrolou aqui. Enfim, quer se aprofundar na palavra de Deus, esse é um canal para a gente conversar mais de perto, né? Bom, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje? Bem-vindo, Alvanira, que bom você aqui. Sara, irmão Jarbas, que bom. Silvana, Deus abençoe todos vocês e os demais que estão chegando. E para a gente não perder tempo, eu já queria introduzir aqui o assunto com vocês, né? Eu gostaria de conversar hoje com vocês, dentro desse tema natureza de Deus, né? Qual é esse caráter de Deus, como se expressa o caráter de Deus na Escritura. Em primeiro lugar, gostaria de dizer a vocês que Deus não é uma energia, Deus não é uma força, Deus não é uma luz, Deus não é uma entidade. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E como pessoa, possui personalidade, possui caráter, possui natureza, possui pessoalidade. Deus é uma pessoa, é autodeterminado, possui motivação própria. Deus possui raciocínio lógico, inteligência. Aliás, não apenas possui, ele é a fonte de todo raciocínio lógico, de toda a inteligência, toda a sabedoria provém de Deus. Ele é o ser próprio em si mesmo, autodeterminado, autoexistente. Então, quando nós falamos sobre Deus, nós não falamos sobre uma divindade ou sobre uma entidade espiritual. Nós falamos sobre uma pessoa. E pessoa se conhece não prescrutando ou pesquisando. Uma pessoa se conhece a partir do relacionamento. Então,
Aliás, você já percebeu isso? Há pessoas que a gente olha e a gente tem uma certa percepção da pessoa, a gente julga a pessoa e diz, fulano de tal é assim, essa pessoa é assim. E aí quando a gente tem a chance, a oportunidade de se relacionar com aquela pessoa e de ter uma aproximação melhor com aquela pessoa, a gente percebe que a pessoa era totalmente diferente daquilo que a gente julgou inicialmente apenas por um primeiro olhar, por um primeiro contato, não é verdade? Pois é, Deus não é um ser a ser pesquisado, a ser prescrutado, a ser analisado. Deus é o ser, uma pessoa a ser conhecida. E como já dissemos anteriormente, como nós não temos condição alguma de conhecer a Deus pelos nossos próprios méritos ou condição, Deus se mostrou e se revelou à humanidade. Deus se revelou a todos nós. Ora, e a maior revelação de Deus, mais profunda, significativa revelação de Deus está em sua palavra. E eu então queria conversar hoje com você sobre 3 aspectos da natureza de Deus que são expostos por João. Por isso que deu o tema da nossa reflexão hoje de a natureza de Deus sobre a perspectiva joanina. Por que João? Porque João foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Dos 12 fazia grupo daqueles 3 que eram mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E me parece, ao ler a Escritura, que dos 3, o João era o mais chegado de Jesus, o mais próximo, aquele que se dizia, e que ele mesmo disse, né, aquele que era amado de Deus, que era amado do Pai. Bom, amado de Jesus Cristo. Então, o João tem uma importância muito grande para a nossa reflexão sobre a pessoa de Deus, como Deus se revelou a todos nós. Né? Por outro lado, João é o último dos escritores. João é o escritor que encerra todo o texto bíblico, ele encerra a escritura, ele fecha a Bíblia. O Apocalipse foi escrito por João, né? Todas as 3 epístolas finais, ele encerra a escritura, ele fecha, ele sela e ali está finalizado. E, além disso, é conhecido como o apóstolo do amor. Então, é muito significativo a palavra de João para todos nós. Além disso, o fato de ter andado diretamente com Jesus. Né? Quando a gente lê João, fica muito claro que a vida se decide diante de Jesus. A vida não se decide diante de uma doutrina, a vida não se decide diante de um conceito, a vida não se decide diante de uma denominação, nem de um credo religioso. A vida se define diante de Jesus. É cara a cara com Jesus, é de frente com Jesus que a vida vai se definir, vai se decidir. Por isso que João não trata muito de doutrina. A ideia do João não é oferecer uma doutrina. Ele oferece mais uma contemplação, um quadro. É como se ele criasse um quadro assim da pessoa de Jesus, do relacionamento de Jesus, da vida de Deus entre os homens expressa por meio de Jesus. Como isso é significativo. Ele começa escrevendo, dizendo que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. E veio cheio de graça e cheio de verdade. A plenitude de Deus estava entre nós. Então, o relato de João é muito importante para todos nós e ele trata a vida de Jesus, a palavra de Deus de maneira muito realista. Para João, não está caracterizado nas palavras de João apenas um pensamento teológico, apenas um pensamento científico. Para João, tudo o que aconteceu com Jesus é realidade pura, é realidade. Então, nós vimos, nós tocamos, nós enxergamos, nós pegamos, nós abraçamos, nós estivemos junto dele. Essa realidade palpável da vida, João traz a nós com muitos elementos. João coloca Jesus assentado à nossa mesa. João coloca Jesus assentado na nossa roda de amigos. João coloca Jesus na nossa cama. João coloca Jesus no nosso quarto, nos nossos ambientes mais comuns e mais práticos da vida. Por isso que é importante o relato de João sobre a pessoa de Deus. Então, o que João diz sobre Deus? Bom, lá no seu evangelho, no capítulo 4, João dá uma primeira definição da pessoa de Deus.
é uma definição da pessoa de Deus. Eu queria ler para vocês aqui João capítulo 4, verso 23. Meu bem-vindo a todos os irmãos, amigos, o André, irmã Dora, a Raquel, minha prima, meu primo Tiago, minha querida Nora Maria Pessoa, seja bem-vinda. E Abraão e todos os outros que já deram o seu curtiram aqui, que entraram para participar desse nosso momento. Obrigado, a presença de vocês me alegra muito, viu? Deus abençoe a todos vocês. Bom, João capítulo 4, verso 23 e verso 24. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Ele diz assim, Jesus conversando com a mulher samaritana, mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Essa é uma primeira definição de João sobre a pessoa, sobre a natureza de Deus. Deus é de natureza espiritual. Deus é espírito. Está envolvido nessa proposição, nessa fala de João, o fato de Deus ser imaterial. Não possui em Deus nenhuma atribuição material. Não possui em Deus nada que seja, diríamos assim, extensivo, que seja composto, que seja visível, que seja tangível. Ele não possui estrutura nem forma, não é possível mensurar. Deus é espírito. Ora, é importante notar que quando o João faz o relato dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, esse fato envolve o culto. Porque o que Jesus está conversando com a mulher samaritana aqui, nesse momento, envolve o culto. Se deve adorar a Deus no Monte Gerizim, ou que era o lugar que os samaritanos o faziam, ou se adora Jesus se adora o Pai, se adora Deus em Jerusalém, que era o lugar onde os judeus adoravam. E é exatamente nessa fala, é exatamente nesse tema, diríamos assim, sobre o culto, sobre a adoração, que Jesus vai dar diríamos assim, essa informação dessa relação com Deus, dizendo Deus é espírito. Deus é espírito. E é exatamente essa revolução do culto, ou revolução cultual, que é provocada pela revelação de Deus como um Deus espiritual e, além disso, como um Pai. Não é? Que ele vai dizer, chega a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Ora, isso é significativo para todos nós, né? Os sinais extensivos de Deus, expressivos de Deus, não estão relativizados com o visível. Ou melhor dizendo, todos os sinais visíveis, mensuráveis, todos os sinais palpáveis do culto são relativizados pelo Deus Espírito. Isso quer dizer para nós o seguinte, Deus deve ser adorado, mas Deus é dinâmico, Deus não está preso, Deus não pode ser enclausurado, Deus não pode ser amarrado. Aliás, está amarrado. Não, Deus não pode ser amarrado, Deus não pode ser enclausurado, Deus não pode ser exposto numa vitrine a nosso bel prazer. Deus não se dá a realizar aquilo que nós queremos na hora que nós queremos ou no momento que nós determinamos. Deus é espírito. Não tem hora, não tem lugar, não tem momento, não tem edifício, não tem monte, não tem lugar sagrado. O lugar sagrado é o coração daquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Nós não definimos a hora em que Deus nos recebe em culto.
Não somos nós quem definimos a hora que o Pai nos recepciona em adoração. Ele está sempre pronto. Não há um momento, não há uma hora, não há um dia específico. É claro, você vai me entender aqui que nós marcamos os nossos momentos. Claro, nós, por exemplo, na nossa comunidade PC, nós temos, por exemplo, às quintas-feiras, às 20 horas, nós temos a nossa reunião, né, onde nós nos encontramos e temos um momento de louvor da palavra. Nós nos encontramos no domingo às 18 horas, onde nós temos o estudo, né, sistemático ali da escritura, e logo após, às 19h30, no domingo, nós temos a nossa celebração dominical. Mas Deus não está preso a esses momentos. Isso são apenas as nossas convenções, os nossos momentos em que nós nos reunimos para o nosso culto comunitário, quando nós estamos juntos, celebrando, recebendo a palavra de Deus, ouvindo as canções dos irmãos, recebendo a ministração do Espírito pelo dom de cada um, de cada pessoa. Mas isso não significa dizer que Deus só está, que o culto só se realiza naquelas horas. O culto é contínuo, o culto não acaba. A gente costuma dizer sempre na nossa comunidade que quando o pastor dá a bênção e termina ali, nós estamos terminando a reunião e não o culto. O culto continua, o culto perdura. Por quê? Porque Deus é Espírito. É Espírito. Nós estamos vivendo num tempo pragmático, onde cada um quer determinar que hora que Deus abençoa mais, não é? Uns evocam às 15 da tarde, outros evocam aí às 19, outros dizem não, que Deus o culto melhor é na madrugada. Enfim, Deus é Espírito e não está preso às nossas convenções. Deus é Espírito e o culto a Deus é um culto espiritual. Conquanto o culto atinja as nossas emoções e os nossos sentimentos, mas o culto não é de ordem emocional. O culto não é de ordem sentimental. O culto é de ordem espiritual. Então, por exemplo, essa ideia que muita gente tem de culto frio e culto quente. Pessoal, me perdoe, mas isso não existe culto quente nem culto frio. Existe o culto espiritual, verdadeiro e autêntico. O fato de ser frio ou quente a partir das emoções, da expressão de cada pessoa, é exatamente isso que eu acabei de dizer. É apenas a expressão de cada pessoa. Então, muitos, ao realizar o seu culto, a sua adoração a Deus, pelo seu próprio temperamento, eles são explosivos, pulam, têm as suas expressões corporais. Outros, no entanto, se fecham, são mais intimistas, mais reflexivos. E a expressão corporal não quer dizer sobre um culto frio ou sobre um culto quente. Ela quer dizer apenas sobre o temperamento das pessoas. O culto autêntico e verdadeiro é aquele que é feito diante do Pai em espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito. Não pode ser enclausurado. Por exemplo, agora nós estamos no momento de culto. Estamos no momento de adoração, de serviço. Você do outro lado e eu aqui, falando com você, trazendo a você essa reflexão, esse momento de conexão, onde nós nos conectamos pelo Facebook, por essa via de comunicação, mas acima de tudo, nós nos conectamos com o Pai, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muito bem, então, a primeira noção da natureza de Deus que João dá é Deus é Espírito. Muito bem. A segunda informação que João vai nos trazer e vai falar e definir sobre a pessoa de Deus está lá na sua primeira carta, Marcos Vieira, meu sobrinho, então, infelizmente o legalismo interno dentro de nós nos impulsiona baseado em uma má formação de ideias, de conceitos bíblicos, nos leva a ter uma concepção errada da maneira correta de ser o adorador. É verdade. Nós enfrentamos algumas culturas, alguns dogmas cristãos que foram introjetados na mente da gente, no nosso coração ao longo do tempo,
Mas, Marcos, a verdade é que a palavra de Deus está aqui, vai nos libertando, não é isso? Vai nos trazendo a mente, ao coração, vai fazendo essa transformação do nosso homem interior, de forma que a gente vá aprendendo, vá vivendo, vá mudando, vá modificando a nossa maneira de ser e de servir e adorar a Deus. Não é isso? Muito bom. A segunda definição de João sobre a pessoa de Deus está na sua epístola, na sua carta, né? Primeira de João. Eu vou ler aqui para vocês. Primeira de João, capítulo 1. Deixa eu colocar aqui meus óculos, porque os dias vão passando, né? E aí a gente vai precisando do auxílio das lentes, não é verdade? Olha aí, pessoal. A primeira de João, capítulo 1, verso 5, diz assim: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Olha que interessante a perspectiva do João. A mensagem que dele ouvimos, nós ouvimos diretamente dele, de Jesus, do Filho de Deus, do Deus encarnado, vivendo entre nós. Nós ouvimos, e o que nós ouvimos, nós estamos repassando para vocês. O que é que eles ouviram? A informação é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, assim como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz. Essa é a segunda definição da natureza de Deus na perspectiva de João. Primeiro, Deus é espírito, e segundo, Deus é luz. Ora, esse símbolo, luz, vai caminhar aqui num paralelismo entre luz e trevas. Luz e trevas. Deus é luz. No princípio de todas as coisas, Deus começa criando o universo, depois, a partir do caos, Deus começa criando, e a primeira coisa que Deus diz é: haja luz. Há necessidade de luz. A luz espanta e dissipa todas as trevas. E João vai dizer que o que ele viu e o que ele ouviu a partir de Deus é que a partir da caminhada com Jesus, e Jesus é Deus, ele diz: Deus é luz. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Ora, quem de nós pode duvidar de Deus? Quem de nós pode duvidar do caminho de Deus? Quem de nós pode duvidar do olhar de Deus? Quem de nós pode duvidar da expressão máxima de Deus, do olhar de Deus a nós, no nosso interior, no âmago do nosso ser? Quem de nós pode desprezar a palavra de Deus? Deus é luz, e nele não há treva, nele não há engano, nele não há sombra de variação. É isso que diz o Tiago. Nele não há sombra de variação, não há treva alguma, não há percepção de Deus errada sobre as coisas. Às vezes, algumas pessoas me assustam. Elas dizem: eu sou de Deus, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu sou de Deus. Mas às vezes elas duvidam de algumas coisas que Deus diz. É interessante alguém dizer: eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, Deus é tudo, mas às vezes eu duvido se Deus está certo ou não. E aí, quando Deus disse lá por meio do profeta Isaías, né, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, isso coloca Deus no lugar dele e coloca a gente no nosso lugar. Deus é luz, e nele não há treva alguma. E nós estamos em densas trevas. Estamos em densas trevas. O que o João está dizendo é que não sairemos das trevas se a luz não raiar no nosso coração. Não sairemos das trevas se a luz não brilhar em nossa direção.
não sairemos das trevas profundas que o nosso coração se encontra se a luz de Deus não raiar por meio do seu Espírito profundamente no nosso ser. Deus é luz. Deus é luz. Deus sabe tudo sobre mim. Deus sabe tudo sobre você. Absolutamente tudo. Não há nada encoberto diante de Deus. Não há nada que esteja oculto diante de Deus. Seja do nosso passado, seja do nosso presente, seja do nosso futuro. Não há nada que escape ao olhar de Deus. Não há nada que vai acontecer na nossa história, que vai acontecer na nossa trajetória de hoje para frente, que Deus não tenha conhecimento. Ele está na luz. Para Deus está tudo claro, está tudo aberto, está tudo patente. Por isso que o culto espiritual é o culto do entendimento da realidade de que Deus é luz. Deus é luz. Eu não posso pronunciar algo com a minha boca e pronunciar algo diferente com o coração e achar que Deus recebe o que sai da boca e não olha para o que está no coração. Eu não posso pensar que Deus se impressiona com a minha postura, com a minha performance, que Deus se impressiona com o meu moralismo, com aquilo que está na minha fachada. Deus não se impressiona com nada disso. Deus é luz, Ele conhece o que está no mais profundo do nosso ser, lá no âmago da nossa alma, das coisas mais loucas e transloucadas que passam no nosso coração. Na nossa alma, Deus tem conhecimento de tudo. Ele é luz. Não há treva, não há nada escondido diante de Deus. E isso é maravilhoso, porque Deus não é brasileiro no sentido de que Ele dá um jeitinho nas coisas, no sentido de que Ele joga as coisas debaixo do tapete, no sentido de que Deus vai consertando uma coisa aqui, outra ali. Não, Deus é luz, está tudo claro, está tudo muito patente, está tudo aberto diante de Deus, está tudo claro, não tem nada a esconder diante de Deus. Ora, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, porque Deus é luz. Essa passagem do João, na referência de Deus é luz, está intimamente ligada com a nossa conduta, de que devemos andar na luz, como Deus na luz está. Agora, olha que coisa linda e maravilhosa isso aqui, é que nós andamos na luz e temos comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Andar na luz não é algo de foro íntimo, do qual você diz assim, eu ando na luz, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu ando com Deus e Deus comigo e o resto cada um por si, Deus por todos, cada um se dane. Não. Andar na luz é andar diante de Deus e ter comunhão uns com os outros. Ter comunhão uns com os outros é não andar em trevas uns com os outros. É andar na luz, como Ele na luz está. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, como eu faço para ser purificado dos meus pecados? Ande na luz. Eu tenho que me purificar primeiro para depois andar na luz. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou me lavar primeiro, eu vou me limpar primeiro para depois andar na luz. Não, você, aliás, só vai saber que está em trevas porque veio para a luz. A realidade é que a gente não se conserta para vir para Deus. A gente vem para Deus para ser consertado. A realidade não é que a gente se torna em uma luz para caminhar na luz. A gente vem para a luz. E na luz as nossas trevas são expostas, o nosso coração é exposto, a nossa carnalidade, as nossas paixões, o nosso pecado mortal é exposto quando nós estamos na luz. E quando isso acontece, nós começamos a andar. Percebem que é andar
andar, não é algo instantâneo, não é algo que você já chega na luz e já está luz, é andar na luz. Você vai andando, vai andando, vai andando, vai andando na luz, e à medida que você vai andando na luz, o sangue de Jesus vai purificando, vai limpando, e você vai andando e vai se parecendo com Jesus e vai parecendo com Deus, até o dia da nossa redenção, quando de fato seremos totalmente transformados e seremos aquilo que nascemos para ser, aquilo que Jesus nos comprou o direito de ser. Mas enquanto a totalidade não chega, devemos andar na luz, porque Deus é luz. Bom, estou correndo, pessoal, nem sei se eu estou correndo muito. Bom, vocês estão aí, Kézia, minha prima, Yasser, Normélia, nossa irmã abençoada de São Paulo, que nós conhecemos em Goiânia. Olha, é um prazer enorme ter você aqui com a gente também, minha prima Kézia. Bom, maravilha de Deus. Yasser, Deus abençoe. Então, gente, Deus é Espírito, Deus é luz. E, por último aqui, João, ainda na sua carta, 1 de João, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Olha só, vou ler para vocês. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, na perspectiva de Deus, na perspectiva de João, melhor dizendo, Deus é luz, Deus é espírito e Deus é amor. Deus é amor. Deus não contém amor. Deus não tem uma dose de amor. Deus não tem uma parte dele que é amor. A essência de Deus é amor. Não tem como você desvincular Deus e amor. Não tem como você separar e dizer, aqui está Deus, aqui está o amor. A essência de Deus, a natureza de Deus, o âmago de Deus é amor. Deus é amor. Por isso que o João vai dizer que aquele que ama é porque nasceu de Deus. Se ama é porque nasceu de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus e não nasceu de Deus. Os que nasceram de Deus, os que verdadeiramente nasceram de Deus e nasceram do Espírito, não têm a prerrogativa de não amar. Os que nasceram de Deus e nasceram do Espírito, não tem a escolha de dizer, não, eu vou amar ou eu vou deixar de amar. Se você nasceu de Deus e nasceu de novo, amar não é uma escolha, não é uma prerrogativa. Amar é um fato consumado, real, dentro da sua experiência prática de vida. Porque Deus amou o mundo e se deu. Aqueles que nasceram de Deus também amam e se dão. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só que tríade interessante. Deus é espírito, o culto envolve a nossa autenticidade diante de Deus, em espírito e em verdade. Deus é luz, ou seja, o caminho de Deus é o caminho verdadeiro. O caminho de Deus é o caminho da paz. As obras e os mandamentos de Deus são os mandamentos verdadeiros e reais para a nossa vida. E Deus é amor. Isso completa a tríade, porque se uma dessas partes faltasse, certamente nós não teríamos comunhão com Deus. A comunhão é produto dessa tríade. O fato de estarmos aqui, eu e você, conversando, a gente se falando, é porque Deus é espírito, Deus é luz e Deus é amor. Agora, este amor de Deus,
que está derramado em nossos corações, como diz Paulo, pelo Espírito Santo que nos foi dado, é esse amor que caminha no formato da cruz. Nós amamos a Deus e nós amamos o próximo. Alguém disse, o que a gente deve fazer primeiro? Amar primeiro a Deus ou ama primeiro o próximo? O que eu devo fazer? Eu amo primeiro o próximo para depois amar a Deus, ou amo a Deus e depois vou amar o próximo? Ora, a verdade é que nem um, nem outro. Nem um primeiro, nem o outro segundo. Esses dois amores se implicam mutualmente, de modo que um não existe nem subsiste sem o outro. Você não tem como amar a Deus sem amar o próximo. E não tem como amar o próximo se não ama a Deus. Eles estão juntos, são mútuos, estão entrelaçados. O que prova que eu amo a Deus? É o fato de amar o próximo. E por que eu amo o próximo? Porque amo a Deus. O João é prático. O João não está para doutrina. O João não está para colocar a gente numa cadeira de faculdade, com quanto eu concorde que a gente deva fazer seja importante. Mas o João não está afim disso, de colocar a gente numa cadeira para um conhecimento apenas empírico. O João quer que a gente vá para a prática. Por isso que ele está dizendo, o culto a Deus deve ser espiritual porque Deus é espírito. O nosso caminhar deve ser na luz porque Deus é luz e Ele possui as regras, a estrada, Ele pavimentou a estrada, Ele construiu o caminho, Ele deu o norte, mostrou o caminho e disse, esse é o caminho. Ele não há treva. Pode ir que você está seguro. E em terceiro lugar, o João vai dizer, Deus é amor. Você não pode dizer que está em Deus e que é de Deus se você não ama. Tanto a Deus quanto ao seu próximo. Então, queridos, essas definições de João são importantíssimas para todos nós. E eu sei que todos vocês que estão aqui, participando dessa palestra, dessa conversa, já sabem disso. A gente já tem conversado sobre isso. Nosso pastor está aqui, pastor Herbert, sempre está ensinando isso para a gente na nossa comunidade. Muitos irmãos estão aqui. Outros que a gente já caminhamos junto. Rogério, grande amigo Rogério, que terminou de chegar aí com a gente também. Né? O Adja, a nossa irmãzinha amada. Então, todos os nossos irmãos, vocês já sabem, já conhecem isso tudo. Mas é sempre bom a gente estar lembrando disso. É sempre bom a gente estar voltando a essas coisas que são óbvias, que são até claras demais. A gente diz assim, eu já sei disso, já ouvi falar sobre isso, já estou até cansado de ouvir falar sobre isso. A questão é que ouvir falar é uma coisa, e a gente andar conforme o que a gente ouve falar da palavra de Deus é uma outra coisa. Isso eu sei de fato dentro do meu coração e dentro do meu ser. Mas a verdade é que a palavra de Deus está aí, posta e clara diante de todos nós. Qual a importância de conhecermos essa natureza de Deus? Deus é Espírito, Deus é amor e Deus é luz. Ora, a importância disso se dá por um simples fato, que deve ser considerado para nós como padrão de vida e de moralidade a natureza de Deus. Se você perguntasse como eu devo viver, de que maneira devo viver, que caminho devo seguir? Porque nós estamos vivendo num mundo louco. Estamos vivendo num mundo onde cada um quer produzir o seu próprio conceito. Estamos vivendo num mundo onde cada pessoa quer determinar o seu próprio caminho. E não só quer determinar o seu próprio caminho, como quer impor o seu caminho aos outros. No mundo translocado. E, nesses momentos, os desafios são enormes. A gente pergunta, como devo viver? Ora, conhecer a natureza de Deus nos coloca no caminho da vida. Conhecer a natureza de Deus, quem Deus é, como Deus age, como Deus trabalha, como Deus nos vê e como Deus vê o mundo. Conhecer a Deus faz com que a gente se conheça. E nos conhecendo, e conhecendo o nosso Pai, conhecendo a Deus, a gente começa a viver da maneira que Deus quer que a gente viva. Eu disse no primeiro vídeo que a gente estudou aqui, o determinado conceito. Se Deus existe,
e todos nós que estamos aqui, você que está assistindo aqui, acredito que crê nisso, se Deus existe, tem um jeito certo de viver. Se Deus existe, eu não posso viver do jeito que eu acho que devo viver. Se Deus existe, e eu creio que Deus existe, não sou eu que decido que tipo de vida devo levar. Se Deus existe e verdadeiramente existe, não sou eu o padrão de vida que devo viver. Por isso que conhecer a natureza de Deus é importante, porque se torna o padrão do nosso comportamento de moralidade, nosso comportamento ético, nosso comportamento se torna o nosso padrão de comportamento relacional. Como eu devo me relacionar com você? Do jeito que eu quiser? Não. Do jeito que Jesus se relacionava com as pessoas. Como eu devo responder às demandas da vida? Do meu jeito, do jeito que o mundo ensina? Não, do jeito que Jesus, que é Deus, respondeu. Como eu devo me aproximar dos pecadores? Ora, da maneira como Jesus se aproximou. Como eu devo me aproximar do Pai? Da maneira como Jesus se aproximou. Como eu devo levar a minha vida profissional, a minha vida de conjugalidade, a minha vida com os amigos, a minha vida comunitária? Da maneira que Jesus viveu. Como eu devo olhar para o futuro? Da maneira que Jesus olhou. Por quê? Porque Jesus era Deus. Jesus é Deus. E Jesus veio nos revelar quem Deus é de verdade. E ele disse, o meu Pai é Espírito, o meu Pai é luz, o meu Pai é amor. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. Se verdadeiramente o Espírito de Deus, por sua graça e misericórdia, implantar no nosso coração essa natureza de Deus, não como um conceito, mas como uma forma de vida, como uma prática de vida, como vida abundante, certamente nós experimentaremos uma nova vida, uma nova forma de viver, um novo olhar para o mundo, um novo olhar para as pessoas, um novo olhar para as realidades que estão ao nosso redor. Então, meus queridos companheiros aqui, meus queridos irmãos que estiveram com a gente aqui, isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre a natureza de Deus, ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de expor alguma ideia para a gente ler aqui, compartilhar com os outros que estão acompanhando? Se tiver alguém, fique à vontade. Clenilda, que bom te ver por aqui. Irmão Jarbas Gomes, nosso violonista, que bom. Muito bem, ok. Maravilha, graças a Deus. Adriana, que tem participado com a gente aqui, está participando com a gente. Muito bom. Então, gente, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Nós passamos aí 2 terças-feiras por motivo de trabalho sem nos encontrarmos aqui, mas espero que a gente dê continuidade à nossa ideia, né? Estarmos juntos aqui nessas terças-feiras, tendo essa conversinha, né? Elementar, tá bom? Eu quero aqui deixar para você uma dica que é a seguinte: a partir da próxima semana, na terça-feira, eu vou expor qual o assunto que a gente vai falar. E aí você pode fazer sua pergunta, já prepara a sua pergunta. Quando você vier, já pode escrever a sua pergunta, que eu anoto aqui. À medida em que for conversando, eu vou respondendo a sua pergunta, vou respondendo as suas indagações ou aquilo que você gostaria de complementar aqui no que nós estamos conversando, né? Às vezes eu estou falando e vocês escrevem, passa muito rápido e eu perco. Mas se vier antes, dá para eu ler, fazer a minha anotação aqui, dá para responder para todos vocês. Ok? Gente, então é isso. Já que ninguém fez nenhuma pergunta, está ok? Claro que não ficou tudo esclarecido, muitas coisas, mas eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo nesse momento, tá bom? E rogo a Deus que nos mantenha debaixo da sua graça, da sua misericórdia, nos fortaleça o coração e nos faça andar sempre no caminho da verdade. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pastor Herbert.
pela participação de sempre, pelo apoio e por sempre estar junto com a gente, tá? Um abraço, gente. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite.